Você já se perguntou por que Jesus, sendo Deus, precisava orar? Parece contraditório, não é? Mas aqui está uma verdade que vai contra tudo o que você pensou saber. Na oração, Jesus desvenda um segredo surpreendentemente simples para enfrentarmos nossas maiores lutas. Neste vídeo, vou revelar como esse mistério não apenas choca, mas oferece a chave para uma transformação imediata em sua vida. Preparado para desbloquear um poder que você sempre teve, mas nunca soube como usar? Fique comigo e descubra o caminho para uma proximidade inimaginável com o divino, capaz de mudar tudo. Sua jornada começa agora. Não perca. Por que Jesus orava a Deus se Ele mesmo é Deus? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. Ao lermos os evangelhos, observamos frequentemente Jesus se afastando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas nos é dito: mas ele se retirava para lugares desertos onde orava. Lucas 5,16. Se Jesus é Deus, ele estaria conversando consigo mesmo? Essa é uma questão válida e instigante que nos convida a mergulhar nas profundezas da humanidade de Jesus e na sua natureza divina. Existe um único Deus que existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que há três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor, e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ainda assim, um só Deus. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro desse entendimento, surge uma pergunta que deixou muitos intrigados. Se Jesus é Deus, parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa questão vai ao cerne do ministério terreno de Jesus e sua missão. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos examinar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Acompanhe-nos enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para a nossa própria vida espiritual. Jesus é uma figura extraordinária e única, porque é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% humano. Isso significa que ele possui a capacidade de realizar feitos divinos, como milagres especiais, e salvar pessoas de maneira única. Contudo, ele também experimentou a fome, a dor e a morte, como qualquer um de nós. É como se tivesse dois conjuntos completos de características em uma única pessoa. Imagine possuir todos os superpoderes, mas também viver a vida de uma pessoa comum, enfrentando tudo o que enfrentamos, exceto que ele nunca cometeu erros. Acreditamos nisso porque nos ajuda a compreender como Jesus pôde realizar atos incríveis e, ao mesmo tempo, saber o que é ser humano. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé e é compreendendo tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele realizou sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, demonstrando total dependência do Pai. Ele viveu de maneira que nos ensinou a não fazer nada por vontade própria. Ele disse: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer nada, a não ser apenas aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz igualmente. João 5,19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. Assim como uma criança observa e aprende com o pai e não tenta fazer as coisas sozinha. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, pouco antes de ser preso e crucificado,
Jesus orou intensamente dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso demonstra que ele confiava mais no plano de Deus do que em seus próprios sentimentos, mesmo estando com medo. Outro objetivo das orações de Jesus era ensinar seus discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles lhe pediram que os ensinasse a orar. Ele disse: Quando orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação. Lucas 11:1-4. Nesta simples oração, conhecida como a oração do Senhor, Jesus mostrou-lhes que orar é conversar com Deus sobre tudo, reconhecer a santidade de seu nome, pedir pelo que precisamos, confessar nossos erros e pedir ajuda para viver corretamente. Dessa forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver próximos a Deus, conversar com Ele sobre tudo e confiar nossas vidas a Ele. Outro propósito das orações de Jesus era a expressão de emoções e necessidades humanas. Jesus nos mostrou que Ele experimentava emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras pelas quais ele expressou essas características tão humanas: luto e aflição. Em um jardim chamado Getsêmani, que é como um parque tranquilo, cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, do tipo que sentimos quando o coração está tão pesado que é difícil de carregar. A Bíblia diz: Então ele disse a eles: Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26:38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão profunda que disse que poderia quase matá-lo. Ele foi um pouco mais adiante no jardim, caiu com o rosto em terra orando a Deus e disse: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Esse cálice sobre o qual ele falava era como um símbolo do árduo desafio que sabia ter de enfrentar: morrer na cruz. Ele não desejava sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria. Em outra passagem da Bíblia, em Lucas 6:12-13, vemos Jesus buscando força e conselho. Diz assim: Naqueles dias ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também designou como apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, a escolha de seus 12 amigos mais próximos, que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite inteira conversando com Deus. Não foi apenas uma conversa rápida, mas horas de pedido por ajuda e orientação. Orando a noite toda, Jesus demonstrou que ele também precisava de apoio, sabedoria e força, e encontrou isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer um de nós. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e buscava lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que é válido fazermos o mesmo quando enfrentamos momentos difíceis ou decisões importantes. Ao mergulharmos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar. Ele viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que achamos difícil de fazer todos os dias. A Bíblia nos conta no livro de Hebreus:
Nos dias de sua vida terrena, Jesus ofereceu orações e súplicas com fortes clamores e lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Hebreus 5, 7, 8. Foi assim que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos que enfrentou. Suas orações não eram meros sussurros no silêncio, mas apelos apaixonados, repletos de lágrimas reais. No entanto, ele sempre obedeceu, independentemente do custo. Filipenses 2:8 adiciona outra dimensão a isso ao dizer: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não apenas obedeceu quando era fácil. Ele obedeceu ao ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis. Foi uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levava à cruz. O que é verdadeiramente notável na vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento estavam em perfeita harmonia com o que Deus desejava. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque realizou algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse feito o teste da vida e marcado 100% em nome da humanidade. Assim, quando cremos nele, é como se sua pontuação perfeita fosse atribuída ao nosso registro. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou cozinhar demais a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erros. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se tivéssemos feito isso nós mesmos. Ao compreender a perfeita obediência e submissão de Jesus, podemos apreciar o incrível presente que nos é oferecido por meio da fé nele. É um presente que nos encoraja não porque podemos merecê-lo, mas porque é dado livremente. Um testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso nome. A importância da oração na vida de Jesus. Na vida de Jesus, a oração não era apenas algo que ele fazia por dever religioso ou como uma demonstração pública. Era natural e essencial como respirar, uma conexão vital com seu Pai. Para Jesus, orar era sobre permanecer conectado. Era como o vínculo inquebrável entre uma criança e seu pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando-nos que dependia dessa conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não se trata de pedir coisas, é sobre manter nossa relação com Deus fresca e viva. Olhe o que aconteceu logo após o batismo de Jesus. E aconteceu que quando Jesus também foi batizado e orava, o céu se abriu. Lucas 3:21. Nesse momento, o próprio céu pareceu se abrir, afirmando essa relação profunda. Jesus estava em constante contato com seu Pai. E foi durante essas conversas que algumas coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi concedida e amor foi compartilhado. A oração também era um ato de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, expressou sua confiança no Pai através da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. João 11, 41, 42. Esse agradecimento não era para exibição.
Era o filho falando com o pai, confiante de que era ouvido. Uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos mostra o coração da oração. É sobre confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, assim como Jesus fez. Por fim, a oração era como Jesus abraçava plenamente a condição humana. A encarnação é uma palavra elegante para descrever Deus tornando-se humano em Jesus. Isso não foi apenas Deus vestindo uma roupa humana. Ele se tornou completamente um de nós, e parte de ser humano é reconhecer que não somos todo-poderosos. Precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida se tornou difícil. Antes de ser preso, ele foi orar em um jardim chamado Getsêmani. Ele estava profundamente angustiado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui, ele está lutando, mostrando-nos que é ok trazer nossos medos mais profundos para Deus, mas também nos mostrando que, em última análise, orar é dizer: Deus, eu confio mais no teu caminho do que no meu. Portanto, a oração na vida de Jesus era sua maneira de permanecer próximo a Deus, demonstrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. Especificamente no livro de João 17:9-23, encontramos um momento realmente tocante quando Jesus, chamado de Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos. O que inclui não apenas os discípulos que estavam com ele naquele momento, mas todos nós que algum dia creríamos nele. Ele ora pela proteção deles, pela alegria, pela unidade e para que sejam santificados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: eu oro por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele conhecia os desafios que enfrentariam no mundo e pediu a Deus para cuidar deles. Mas ele não para por aí. Ele também ora por todas as pessoas que acreditam nele por meio da mensagem dos discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. João 17:20. Isso significa que Jesus pensou em cada um de nós, lá atrás. Ele pediu ao Pai que todos fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. É como se Ele quisesse que todos estivéssemos na mesma família, unidos, trabalhando juntos em amor. Em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, temos uma explicação clara de uma grande tarefa que Jesus tem. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5. Agora, um mediador é como uma ponte, ou alguém que fica no meio, para ajudar duas outras pessoas a se entenderem e a resolverem as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de seus erros ou pecados. Jesus veio para fechar essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que tem poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intercessor entre nós e Deus. Quando erramos ou fazemos coisas que não deveríamos fazer, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome. É como se ele estivesse dizendo: eu já resolvi por essa pessoa, Pai. Eu paguei o preço pelos erros dela. Isso é incrível porque significa que podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus. Não precisamos de outra pessoa ou coisa alguma para falar com Deus por nós.
Jesus é nossa linha direta com Ele. Quando oramos, podemos fazê-lo em nome de Jesus. E Ele intercederá por nós, garantindo que permaneçamos conectados com Deus. Então, em termos simples, Jesus se importa profundamente conosco, ao ponto de falar com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa união, uns com os outros e com Ele. E como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda possamos estar próximos de Deus. A oração é como um encontro secreto, onde nos sentamos com Deus para conversar sobre tudo em nossos corações, incluindo a grande missão que Ele tem para nós. É onde obtemos força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós, escolher os amigos certos para nos ajudar e até realizar coisas incríveis que mostram a todos quão grande é Deus. Imagine estar tão estressado e preocupado a ponto de suar, como se estivesse chovendo da sua testa. Foi assim que Jesus se sentiu uma noite. Ele sabia que teria que enfrentar algo extremamente difícil. Então, o que ele fez? Ele não tentou apenas ser corajoso sozinho. Ele orou e, quando o fez, um anjo do céu apareceu para lhe dar força. A Bíblia nos conta isso em Lucas 22:43, dizendo: "E lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia." Isso nos mostra que quando temos grandes tarefas a realizar, podemos orar como Jesus fez, e Deus pode nos enviar ajuda, assim como um técnico dando uma motivação a um jogador que está prestes a fazer o gol da vitória. Agora, escolher sua equipe é super importante. Você quer amigos que ficarão com você na alegria e na tristeza. Jesus tinha uma decisão importante a tomar ao escolher seus discípulos. Estes eram os homens que continuariam seu trabalho após sua partida. Então, ele não escolheu qualquer um. Ele passou uma noite inteira conversando com Deus sobre isso. A Bíblia nos conta em Lucas 6:12-13. Naqueles dias, ele foi para o monte orar e passou a noite toda em oração a Deus. E ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também deu o nome de apóstolos. A vigília de Jesus com Deus foi sua maneira de garantir que ele tinha a equipe certa. Quando temos grandes decisões a tomar, como escolher nossos amigos ou formar uma equipe, podemos apertar o botão de pausa e conversar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez. Então, há aqueles momentos em que você precisa que algo enorme aconteça, como um milagre na vida real. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta dos mortos, ele não estalou os dedos. Primeiro, ele conversou com Deus. Ele agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo, o que foi como um filho dando um reconhecimento ao seu pai por estar sempre presente. Isso é o que ele disse em João 11:41-42. Então, tiraram a pedra de onde o morto estava. Jesus levantou os olhos para cima e disse: "Pai, agradeço-te porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso pela multidão que está ao redor, para que acreditem que tu me enviaste." Jesus nos mostrou que mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de mostrar nossas habilidades, mas de exibir a bondade e o amor de Deus. Ele conversou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas. Portanto, a oração não é apenas sobre pedir coisas. É sobre se preparar para fazer grandes coisas, tomar decisões inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz através de nós. É como uma linha direta de superpoder que está sempre aberta, não importa o quê. Em nossa jornada para entender por que Jesus, reconhecido como Deus, orava a Deus, desvendamos alguns pontos vitais. Vamos recapitular. Primeiramente, abordamos a natureza de Jesus como plenamente divino e plenamente humano.
Essa natureza dupla é essencial para compreender os motivos por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses 2, 6, 8. Em segundo lugar, exploramos o conceito da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus se comunicava com Deus Pai, mostrando-nos o relacionamento perfeito dentro da divindade. João 10, 30. Agora, a significância das orações de Jesus é vasta. Elas revelaram sua confiança em Deus Pai, modelando a dependência da sabedoria e força de Deus mesmo diante dos desafios. Suas orações, como a feita no jardim do Getsêmani: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42, mostram sua submissão à vontade de Deus, fornecendo uma visão de sua missão para redimir a humanidade. Além disso, a oração de Jesus serviu como um vislumbre íntimo de seu ministério. Ele orou por seus discípulos e por todos os crentes, pedindo unidade e proteção. João 17, 20, 23. Isso reflete seu papel como intercessor e revela a profundidade de seu amor e comprometimento com sua missão. Convidamos você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Se o Filho de Deus viu a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a ser seguido. É um convite para fomentar um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos depositar nossos fardos e encontrar orientação e conforto. Na quietude de nossos momentos com Deus, lembre-se de que a oração é um dom, um diálogo e uma oferta de paz, na qual você é bem-vindo a participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como sua própria vida de oração se alinha com o exemplo dele. Que sua vida inspire você a buscar Deus com sinceridade, a ouvir e a falar, a pedir e a se submeter, e através disso, que você venha a conhecer o profundo amor e presença de Deus em sua caminhada diária. Oremos. Pai Celestial, vimos a Ti em humilde adoração, reconhecendo Tua infinita sabedoria e a profundidade de Teu amor, que muitas vezes supera a compreensão humana. Ao contemplarmos a vida de Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, encontramo-nos refletindo sobre o mistério de Suas orações a Ti. Senhor, reconhecemos que, nas orações de Jesus, vemos o reflexo perfeito da humildade e dependência. Assim como Ele olhou para Ti, nós também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e uma relação mais próxima contigo. Nos momentos em que lutamos para entender as complexidades divinas, pedimos uma fé simples e infantil que confie em Tua bondade e em Teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a emular Jesus em sua atitude de oração, sabendo que, mesmo sendo Deus, Ele se inclinou em comunhão contigo e nós somos convidados para esse espaço sagrado de conversa e intimidade contigo. Por meio de seu exemplo, que possamos entender a importância da oração como um meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão. Em nossas vidas cotidianas, ao enfrentarmos nossos próprios desafios e alegrias, que nos lembremos do exemplo de Jesus, de que, em cada momento, seja de triunfo ou de provação, devemos nos voltar para Ti em oração, assim como Ele fez. Que sua vida nos lembre que em nossas fraquezas encontramos Tua força, em nossas perguntas encontramos Tua sabedoria, e em nossa solidão encontramos Tua presença consoladora. Abençoa-nos com a paz que vem do conhecimento de que estás sempre ao alcance, ouvindo os anseios sussurrados de nossos corações.
Fortalece-nos com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, para que, em todas as circunstâncias, possamos encontrar a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Em nome santo de Jesus, oramos. Amém.